Boa tarde, irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmos de número 103, um Salmos de agradecimento, né? Nós somos pessoas, não que possuímos agradecimento, mas nós temos buscado a conquistar um coração grato, né? Coração que tem agradecimentos, tem louvor, tem adoração a oferecer ao nosso Deus. Salmos 103. Todos acharam? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor e longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Vamos fazer oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de fazermos menção do teu nome, pelo privilégio que temos de estarmos na sua casa, de fazermos orações, de cantarmos canções, de ouvirmos a sua palavra. Senhor, nós não temos como expressar a nossa gratidão por sabermos que pertencemos ao Senhor. É um privilégio para nós podermos te servir. E neste momento nós queremos que os teus olhos passem sobre as nossas vidas e que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, e que o Senhor nos ensine a acertar, nos ensine a fazer adequadamente, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo as ordenanças da sua Escritura. Senhor, eu quero te pedir por cada um dos seus que aqui se encontram. Ó Deus, por suas limitações, suas necessidades, suas aflições, suas situações, muitas vezes, ó Deus, aplicadas diante do Senhor neste momento, colocadas diante do altar, rogando então a sua misericórdia e a sua graça. Nós te pedimos que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar do mal, ó Deus, que o Senhor venha recriar o nosso coração com a sua presença, cada vez, de uma maneira cada vez mais aperfeiçoada, que os nossos corações possam se render a Ti, ó Deus, e que as canções que nós cantamos e que a vida que nós vivemos seja verdadeiramente para a Sua glória. Deus, olha para cada um de nós e vê aquilo que não tem Te agradado, vê aquilo, ó Deus, que não é aceito aos Teus olhares, e o Senhor venha nos limpar, venha nos lavar pela Tua palavra, venha nos dar mais do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que juntos nós possamos crescer como um edifício arregimentado, ó Deus, formado por Ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor com as canções, que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos nós, e nos deu completo acesso
glória brilha, e cada dia brilha mais. Oh, só para te adorar é que estamos aqui, meu Deus. Só para te adorar, oh Rei dos Reis, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você que veio só para adorar Ele, aplauda. Oh, aplauda o nome do Senhor, em reverência a Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Oh, obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigada pela tua libertação. Nessa hora queremos declarar, Senhor, o poder da tua salvação, da tua redenção. Declarar que está consumado. Oh, que tu pagaste o preço na cruz para sermos livres. E nessa hora eu quero te dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos sair daqui livres, Senhor, do pecado, livre da dor, livre da tristeza. Queremos sair daqui curado, porque está consumado, porque está consumado. E nós cremos no teu poder, na tua salvação, amado da nossa alma. Aleluia. Adorado, bendito. Declare. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, nova vida, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes
já foi dado, o grito de cura já foi dado, oh, o grito de salvação pelo sangue do Senhor. Oh, filho de Davi, precisamos do teu toque. Oh, toca-nos essa tarde, Senhor, toca-nos essa tarde. Diga isso para Ele, querido. Toca-me nessa tarde, meu Deus. Toca minhas feridas, cura minhas feridas, oh, cura minha mente, cura o meu andar, cura, Deus, o meu falar, o meu agir. Eu entrego nas tuas mãos, Deus. Tu és o Cordeiro de Deus, oh, aquele que livra, aquele que liberta, oh, aquele que levanta o caído. Tu és o Cordeiro, oh, te adoramos em todo o tempo, Senhor. Adoramos em todo o tempo. Oh, Deus Santo, continue adorando a Ele, dizendo que Ele é maravilhoso. Tu és maravilhoso, Tu és bendito aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que está sentado à direita do Pai, mas está ao seu lado aí, querido, segurando as suas mãos. Oh, declaramos a Tua cruz, declaramos a Tua vitória na cruz, Deus. Oh, bendito é o Teu nome. Aleluia. Oh, nosso prazer é Te adorar. Nosso prazer é falar das Suas coisas. Nosso prazer é falar da Tua ressurreição, Jesus. É para isso que estamos aqui. Traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Ele suportou tudo em silêncio. Aleluia. Em silêncio açoites, carne e dor, em obediência ao Pai, na cruz e entregou. Oh Deus, por isso celebramos a Tua vitória. Numa cruz de cruz ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a Ti, Senhor. Para sempre cantaremos. Pelo sangue derramado,
Deus, aplauda o Senhor. A igreja que ama Jesus, a igreja que tem aprendido a servir o Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você continuasse conversando com o seu Senhor e que você falasse para Jesus tudo o que Ele é para você. Fale sobre o amor de Jesus por você, que ninguém tem sabido amar você como Ele. Fale sobre o companheirismo do Senhor Jesus, sobre os dias que Ele tem te ajudado, sobre as ações de graça e de misericórdia derramadas sobre você. Fala para o Senhor. Fala que o amor que você encontrou em Jesus supriu todas as lacunas da sua alma de tal maneira. Diga para o Senhor. Diga que você é completo com Ele. Diga que você não conhece mais a força e nem o poder da fome e da sede. Que você não sabe mais o que é caos. Que você não sabe o que é ter aflição sem ter um ajudador. Que você nunca mais soube o que é chorar sem ter um consolador. Diz para Ele. Diz: Jesus, Tu és tudo aquilo que eu mais amo na minha vida. Oh Jesus, Tu és o meu libertador, a força da minha existência, a razão de eu viver os meus dias. Diz para Ele: Jesus, eu tenho aprendido a Te amar, e eu descobri que amando-Te, eu sou feliz. Razão da minha existência e dos meus dias é poder saber que a minha vida, ela tem uma direção apenas, que é o céu. A minha vida tem apenas um teor de existência, que é existir para Ti, Senhor. Diz para Ele: Senhor, eu quero que o meu coração se alegre cada vez mais na Sua presença. Eu quero ter a alegria que Tu dissestes aos discípulos em João 16, que a alegria deles ninguém tiraria. Jesus, que nada tire a minha alegria, que ninguém tire a minha alegria de servir-Te, a minha alegria de amar-Te, a minha alegria de me dedicar a Ti, toda a minha história e toda a minha existência. Diga para o Senhor: Senhor, nada é mais importante para mim do que estar neste lugar. Diga: Jesus, ninguém é mais importante para mim do que o Senhor. De tudo que eu fiz nessa semana, de tudo que eu fiz neste dia, este é o momento primórdio da minha vida e da minha existência. Estar em Sua presença com os meus irmãos, poder cantar canções que falam de Ti, poder adorar o Seu santo nome e saber que o Senhor me ama, e saber que o Senhor me quer. O Senhor me quer na sua vida, o Senhor me quer no seu céu, o Senhor me quer na sua história. E eu me alegro por isso, Jesus, por fazer parte da sua vida. Muito obrigada, Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu Te agradeço por me amar, eu Te agradeço por ter me chamado, eu Te agradeço por me fazer parte deste aprisco. Diz para Ele: oh Jesus, nós nos alegramos em Tua presença, nós nos alegramos em Te servir e em pertencermos ao Senhor. Existe festa no nosso coração, Jesus. Tu podias voltar neste momento e nos levar agora. Oh Jesus, o quanto anelamos a Sua volta, o quanto anelamos o nosso encontro contigo. Poder prostrar-se diante de Ti e depositar diante de Ti, ó Deus, toda a frutificação das obras. Oh Jesus, o quanto Te amamos. Aleluia. Eu quero que você estenda sua mão em direção à sua casa. Eu quero que você faça uma oração pela sua família agora e pelo seu lar. Faça uma oração. Peça ao Senhor para abençoar a sua casa. Fala para o Senhor que você quer ser um instrumento de Deus dentro do seu lar. Que você quer ser aquela pessoa que sonha, que acredita, que tem esperança. Aquela pessoa que mostra direção assertiva para os seus. Diga: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser aquele que sabe amar, eu quero saber cuidar, eu quero saber zelar melhor dos meus, eu quero saber compreender as debilidades e as fraquezas. Eu quero, Senhor, eu preciso. Disse isso a Ele. Diz: Senhor, eu preciso saber conviver melhor com a minha família. Eu preciso aprender a respeitar mais. Eu preciso abençoar o meu lar por meio da minha vida, da minha comunhão contigo. Senhor, nós queremos que o Senhor livre os lares das bancarrotas, das pestes, dos adultérios, da disseminação, Senhor, de Satanás, toda a disseminação, ó Deus, de todas as sementes de joio malignas plantadas. Ó Senhor, visite este lar, essa casa, essa família. Abençoe o trabalho das mãos daquele que trabalha.
Ó Deus, abençoe o casamento, abençoe o leito sem mácula, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Ó Deus, dê aos pais, ó Deus, os olhos de atalaia, os olhos, ó Deus, de vigilantes, para que eles enxerguem, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Estenda as duas mãos para o alto. E diga assim comigo: meu Senhor, eu preciso da bênção do alto sobre o trabalho das minhas mãos. Eu te peço que sobre a minha vida haja as bênçãos do Senhor. Que não haja embaraço, que não haja praga, inveja, maldição, vaidade, mas que as minhas mãos possam ser fiéis à tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Venha devolver aquilo que pertence ao Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Gostaria que você que está sentado, feche os seus olhos neste momento. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor todas as mãos que se abrem para devolver aquilo que é do Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, fazer então jus à tua palavra e fazer prova de mim nisto. Em todas as áreas, Deus, que houver a necessidade, seja ela emocional, seja ela de saúde, que o Senhor possa visitar, ó Deus, a oferta e o dízimo de cada um, eu te peço. Que o Senhor venha quebrar cadeias e quebrar grilhões. Que o Senhor vá adiante do teu povo, abençoando o teu povo, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O pessoal do lado a lado está aí, eles vão dar uma palavrinha para vocês. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Amém. Gostaria de chamar os voluntários do lado a lado, que estão aqui agora na parte da tarde. Pode vir aqui na frente. Como todos já sabem, né, todo ano nós trabalhamos com o Natal Solidário, que a gente realiza uma festa para as crianças, distribui cesta básica, presentes, roupas, enfim. Esse ano nós não sabemos se ainda vai dar para fazer a festa, se não vai dar, mas, como nós fizemos no ano passado, nós iremos entregar a cesta básica, a roupa e o presente. Então, o Natal Solidário vai acontecer da mesma forma. A gente só não sabe como vai acontecer ainda. E agora, nesse período, como a gente disse da outra vez, a igreja vocês vão participar de todas as etapas do projeto. Então, agora chegou a parte de cadastrar, ali está o escrito lá, de cadastrar as escolas. Então, se você conhece alguma escola que precisa, trabalha em alguma escola, manda para a gente a escola, para a gente entrar em contato, para a gente fazer o cadastro dessa escola, que a escola vai ser escolhida. Depois que a escola for escolhida, nós vamos gravar um vídeo na escola e mostrar para vocês a escola escolhida, quantas crianças tem, enfim. Então, se você conhece alguma escola, participa da diretoria de alguma escola, por favor, entre em contato com a gente. Nosso telefone está ali, ó, embaixo, ou no Instagram, para a gente poder fazer o cadastro dessa escola. Tá bom?
Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente sobre o Projeto Celeiro. Esses são alguns dos nossos voluntários, vieram muitos de manhã, então agora a gente está no número menor. E esses que estão aqui em cima são coordenadores, tá? A Jane aqui e o Samuel são coordenadores do Celeiro, o André e a Vanessa do Ecoponto. Então, vou começar aqui pelo Ecoponto. A gente tem aqui na lateral, vocês já viram aqui, onde a gente vai trabalhar com reciclado, né? É um projeto que a gente se cadastrou na Bebidas Poti e tem alguns benefícios que, ao longo do trabalho, a gente vai explicar uma hora melhor para vocês, tá? Não funciona ainda, porque nós estamos aguardando uma visita do grupo aqui para poder fazer a parte visual e o nosso cadastro num sistema onde a gente vai poder fazer o giro desse material, tá bom? Mas assim que tiver liberado para vocês trazerem as coisas, a gente já fala, né? E o André e a Vanessa têm cuidado também daquelas tampinhas que vocês colocaram em lacre, já estamos na fase de venda, para daí então a gente poder entregar a cadeira de roda como foi o proposto da campanha. O projeto Celeiro, que é o da cesta básica, nós vamos ampliar agora, mudar agora a nossa forma de funcionar. Para quê? Para que a gente não fique no assistencialismo, que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é acolher a necessidade dos nossos irmãos, porém ensinar o caminho do Senhor, o caminho da salvação, levá-los até Jesus. Tá? Então, vai ser feito em parceria com os grupos, né, da igreja, do evangelismo, a intercessão vai estar nos ajudando em oração, para que a gente possa, além de entregar o alimento, fazer também um trabalho ali com eles. Por causa disso, nós vamos fazer um cadastramento. Então, se você conhece família da comunidade, tá, que precise de ajuda, vai ser aberto um período de cadastro, nós vamos colocar ali para vocês, ali tem um pouco, né, do trabalho que a gente realiza. A gente vai fazer esse cadastramento e essa família vai ser selecionada, 50 famílias, tá? Nós vamos atender todos os meses da comunidade, por 3 meses. E aí essas famílias, então, além do alimento, receberão outros tipos vão ser evangelizadas, né? Depois tem outro período de inscrição e assim sucessivamente. Fora isso, o Lado a Lado atende 10 famílias da igreja, né? E se alguém houver necessidade, nos encaminhe. E teremos também 10 cestas que ficarão de reserva em casos emergenciais, fora essas famílias que receberão ajuda. Hoje mesmo veio até a nossa porta uma pessoa, e aí então a gente pôde ajudar a necessidade dela. Tá? Essa caixa aqui, ó, se você quiser colocar no seu comércio, no seu condomínio, para arrecadar alimento, você, por favor, nos procure, pode procurar qualquer um desses voluntários que estão aqui, tá? Que a gente fornece essa caixa para você, que tem aqui, você pode colocar lá e trazer o alimento aqui para a igreja, tá bom? Fora isso, a gente tem aqui o trabalho do Economia Solidária, vocês já viram no corredor, estão vendo aí no telão alguns trabalhos, né? A gente vai promover agora cursos, tá? Para as pessoas que têm o seu próprio negócio, para ajudar a melhorar os seus negócios, e também artesanato. Tem algum professor, nosso professor aqui, que eu esqueço o nome dele, Jesus. Ele vai nos ajudar com reforço escolar para as crianças, então nós vamos promover algumas coisas. Por que nós estamos falando tudo isso? O Rafa, né? De Jesus? Nós estamos falando tudo isso porque nós não fazemos isso sozinhos. Isso é feito com o envolvimento da igreja. E nós precisamos do envolvimento da igreja para que esse trabalho funcione. Isso, tudo aqui que o Lado a Lado faz, é sermos igreja, né? Então, nós precisamos fazer isso. Se você também quer servir ao Senhor, venha fazer parte desse projeto. Se encaixa, eu me encaixo no projeto tal, eu tenho vaga para mim, tem vaga para todos. O ideal seria que todos nós estivéssemos aqui na frente, porque estamos servindo ao Senhor de alguma maneira, né? Então, é isso. Se vocês precisarem de ajuda, contem conosco. E se vocês puderem servir também, junte-se a nós. Amém? Obrigada. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Digno, santo, majestoso.
Diga ao Senhor que você o adorará para sempre. Oh, Jesus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor.
amado e querido pela sua igreja. Oh Deus, oh Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio de estarmos em sua casa, oh Deus. Queremos te pedir pelas pessoas de outras cidades que também estão nos assistindo, ó Deus, que a mão do Senhor venha visitá-las e que o Senhor venha socorrê-las, ó Deus, e que a necessidade delas sejam sanadas diante de tua presença. Neste momento nós vamos nos assentar para alimentarmos a nossa alma e sabemos que nada nem por nós nem em nós é feito sem a sua palavra, então nos dê da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que prova os seus. E Deus prova para manifestar-se aquilo que existe no nosso coração. Não para que Deus saiba, porque Deus sabe tudo. Mas para que nós saibamos, nós precisamos conhecer aquilo que existe dentro de nós. Juízes capítulo 2, é continuação do texto que você leu de manhã. Versículo de número 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, está explicando aqui a era dos juízes, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 13, versículo de número 1. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas, 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas, do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Pode assentar-se. Você entendeu o texto que você leu? Você lê no capítulo 2, a partir do versículo 19, uma descrição sobre o comportamento e sobre a vida que Israel agora escolhera. O Senhor havia levantado juízes, Israel agora estava escolhendo a desobediência do que a Deus. Então o Senhor diz assim: eu não vou desapossar totalmente os povos das terras, para que por meio deles eu possa provar a Israel. E Deus decidiu e resolveu fazer isso. No versículo de número 4 do capítulo 3, ele diz assim: estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor. Então, o que é a prova? A prova é para que nós sejamos testados e provados se a palavra de Deus tem proeminência em nós ou não. E diz assim: aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, capítulo 5. Vamos falar sobre o primeiro príncipe. Não fala-se o nome, apenas alguns nomes, mas vamos chamá-los pelas cidades e regiões das quais eles presidiam, que é Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Esses são os territórios em que eles governavam. Então, esses cinco príncipes ficaram para provar a Israel. Então, vamos analisar o primeiro. O primeiro é Asdod. Aconteceu o seguinte: ele era sumo sacerdote e ele não conduzia bem as coisas na casa do Senhor. Ofni e Finéias, os seus filhos, agiam indevidamente. E Ofni e Finéias, Samuel ainda era muito moço, saíram para a guerra.
e começaram a perder a guerra. E resolveram, então, levar a arca do Senhor para de frente da guerra. Então, quando a arca do Senhor chega no acampamento de Israel, o povo começa a gritar, e a gritar, e a gritar. Então, a Bíblia diz assim, que os filisteus ficaram preocupados e diziam agora o que vai ser de nós. Então, os príncipes dos filisteus animaram eles e disseram, vamos nos animar. Mal eles sabiam que Deus estava contra Israel. Então, a batalha se é perdida, Ofni e Finéias morre. E a Bíblia diz que a arca de Deus é tomada. A arca de Deus é retirada. Dentro da arca havia a vara de Arão, os pães, o maná, e também as leis. E a arca foi tomada. Foi levada. E a Bíblia diz assim que os filisteus eram príncipes que eles gostavam de acrescentar à religião, sabe? Tipo assim, qual é o problema? Vamos juntar. Também não tem problema? Vamos juntar. Por exemplo, a Babilônia era uma nação de inúmeros deuses. Tinha deuses para todo lado e todo gosto. Toda nação que chegava, onde os reis, Nabucodonosor, todos os caldeus, todos eles, e eles iam agregando. E os filisteus também eram assim. E eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus muito poderoso. Eles conheciam a travessia do Mar Vermelho e o Rio Jordão e tudo. E eles disseram assim, ora, mal não vai fazer. Nós só vamos nos fortalecer a nossa religião. Vamos acrescentar um pouquinho. Vamos trazer, então, a arca do Deus de Israel para nós. E esse foi um grande erro que eles cometeram. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer, a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom. Dagom era o principado primórdio dos filisteus, dessa nação, desse grupo, Asdod. Colocaram na casa de Dagom e a puseram junto de Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pôr no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou de Dagom. Por isso, nem os sacerdotes, nem Dagom, nem nenhum de todos os que entravam na casa de Dagom pisam um limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, fizeram ali uma assembleia e disseram, que faremos nós da arca de Deus de Israel? Responderam, a arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá, e assim aconteceu. Em cada cidade que a arca chegava, as hemorroidas e as pragas dos ratos aconteciam. E primeiro príncipe, a primeira nação que Deus deixou ficar em Israel, para prová-los, para analisar se eles realmente obedeciam ou não. E eu quero falar sobre Asdod, eu quero falar sobre religião. Como é que Deus nos prova com a religião? Sabe o que eles queriam? Eles não eram avessos a parcerias. Eles queriam unir a arca a Dagom. Eles queriam acrescentar mais um Deus. Só que se Deus não for adorado de forma exclusiva, ele não é adorado de forma nenhuma. Eles desconheciam essa característica sobre Deus. Como é que Deus nos prova na religião? Como é que Deus te prova na religião? Porque a religião, ela é, da parte de Deus, uma maneira de provar você. Eles disseram, o que será de nós? Esse Deus é muito duro. E eles olharam assim, é um Deus implacável. Destruiu, arrancou a cabeça do nosso ídolo. Como é que Deus te prova na religião? Como é que Deus nos prova na religião?
Eu queria perguntar, de que religião você é? Qual é a sua religião? Qual é a maneira que você serve a Deus e qual a maneira que você adora a Deus? Qual é a maneira que você comunica-se com Deus e que tem comunhão com o Senhor? Será que nós, como os Dias Dode, nós queremos unificar algumas coisas com o Senhor? Nós queremos, assim, agregar algumas coisas? É Jesus mais isso, é Jesus mais aquilo, é Jesus mais aquilo outro, e de repente, quando você percebe, Jesus não está mais no primeiro lugar, ele foi colocado no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e já está desaparecendo. Outras coisas estão ficando em primeiro lugar. Uma das questões do cristianismo é a primazia. Se Deus não for único na vida de alguém, ele não é Deus dessa pessoa. Se Deus não for o primeiro, ele não é Deus na vida dessa pessoa. Os Dias Dode achavam que eles poderiam unificar as religiões, eles ficariam mais fortes se agregassem a Arca do Senhor junto com Dagon. Mas mal acreditavam aquilo que acontecia com o ídolo principal deles. Dagon perdeu a cabeça. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu Deus é muito duro? Assim como os Dias Dode disseram. Como é o nosso Deus? De que maneira é? Eu fico pensando em Atos capítulo 5, em Ananias e Safira. Eu fico pensando o que passou na cabeça daqueles dois para fazer aquilo que fizeram. Eu fico pensando por que eles olharam para Barnabé e disseram assim, que homem admirável, que homem, que atitude, que coração. Então Ananias olha para Safira e diz assim, nós podemos ser como ele, fazer como ele. Então eles fizeram o mal e perderam a sua vida. Quem sabe não teriam morrido tão cedo se não tivessem se convertido. Ananias e Safira morreram muito jovens, porque se converteram? Não. Porque equivocaram sobre a conversão. Uma coisa muito interessante que eu e você precisamos entender, que a religião que o Senhor Jesus deixou, e a palavra religião, ela vem do verbo religare, e só Jesus pode religar você a Deus. Ela é unicista, ela é única, e Deus vai nos provar em nossa religião. Se nós vamos inclinarmos as nossas mentes e as nossas almas para adesões, não é mais isso, ou mais aquilo outro. Não são as nossas vantagens, nem os nossos talentos, nem a nossa maneira de achar, ou nossa maneira de pensar. O porquê você carrega a sua Bíblia, alguns que ainda carregam. O porquê você lê a sua Bíblia, alguns que ainda leem. Para que eu e você aprendamos a única forma que Deus determina para que possamos servi-lo. A religião que Deus nos deu, ela é única. Jesus diz, eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou uma vida. Não, o caminho, a verdade e a vida. Não tem o meu jeito de servir a Deus, nem o seu jeito. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa entender. Você não pode servir a Deus do seu jeito, e nem eu do meu jeito. Não podemos nos comportar de uma maneira particular, achando que estamos agradando a Deus e servindo a Deus apenas porque estamos debaixo de um contentamento. Eles misturaram a arca com Dagon e não deu certo. Eu quero ler com você um versículo, você não precisa abrir, fica aí no Antigo Testamento que eu vou voltar. Eu gosto muito deste texto porque é um texto muito interessante. A palavra do Senhor diz assim, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Quem cair sobre esta pedra despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Do que ele estava falando? Dele mesmo. Ele é a pedra. Ele diz, quem cair sobre ele,
e quem ele cair vai ser reduzido ao pó. Ou somos plantados sobre a pedra, ou vamos ser reduzidos por ela. Vamos dizer assim, a religião, ela te firma, ela te encaminha, ela te leva para o céu, ou ela acaba com a sua vida. Por quê? Porque você fica dentro da igreja, você canta igual crente, você ora igual crente, você escuta igual crente, mas não é crente. E aí você perde toda a chance de conhecer o Senhor Jesus. A grande questão é que não se brinca com religião. Você pode trocar de profissão em qualquer altura da sua vida. Alguns trocam de casamento, alguns trocam de carro, alguns trocam de casa, mas a religião é aquilo que é de mais sério que a sua vida tem. Não adianta você querer fazer adesão com Jesus Cristo e qualquer outra coisa, não pode. Jesus te prova na religião, para analisar se você realmente quer Jesus Cristo, ou realmente, como Ananias e Safira, quer apenas a aparência piedosa, dedicada e santa. Não é assim? Os crentes não são assim? Eles saem do mundo de mentira e vêm para dentro da igreja mentir. Mente que é santo, mente que é perfeito, mente que é bonito, mente, vai mentindo. Agora, quem nós estamos enganando? Ninguém. Deus conhece o meu coração e o seu coração. E se eu e você não enganamos a Deus, qual seria a iniciativa ou o sentido de fingirmos alguma coisa? Qual seria? Qual é a sua religião? Você diz, eu sou crente. Mas você realmente crê em Deus? Você realmente depende de Deus? A sua vida é como você canta, é única para o Senhor. E você o adora de verdade, e você serve a Deus com intensidade. Será que o Senhor, Ele está nos provando na religião? Estamos sendo aprovados ou reprovados? Ananias e Safira morreram diante do altar. E muitos têm morrido diante do altar do Senhor. Por quê? Porque têm mentido para Deus. Têm tentado enganar o Senhor por meio das suas aparências, por meio das suas manias e maneiras de pensarem que são quando não são. Segundo, eu quero falar com você em Juízes capítulo 16. Volte um pouquinho comigo. Quero falar sobre Gaza, que era o segundo governo de príncipes que Deus deixou. Juízes capítulo 16. Existem coisas que Deus nos deu e que são boas, e que podem ser desfrutadas dentro das ordenanças do Senhor. Eu quero falar sobre Gaza, sobre uma área muito delicada dos crentes. Sobre a área sexual. O sexo não é para ser praticado de uma maneira irreverente, de uma maneira independente. A área sexual de algumas pessoas é uma área onde elas serão condenadas por conta disso. A prostituição, a lascívia, a luxúria, a sexualidade acentuada, é a ação de espíritos malignos. Deus ofereceu a um homem e uma mulher a prática sexual, não apenas para a procriação, mas para o prazer de ambos. Só que, infelizmente, existem algumas pessoas que não conseguem ser comedidas. Aquele velho ditado que diz assim, o que você praticar dentro das suas 4 paredes é lícito. Você realmente acredita nisso? Por que existem crentes que acreditam que o que praticam dentro das 4 paredes é lícito? Porque são promíscuos. Toda pessoa promíscua, inclinada a algo, precisa que alguém possa sustentar. Só que a Escritura não sustenta isso, porque o leito é sem mácula.
E o que nós temos que entender e compreender, que a prostituição está nos segredinhos dos crentes. E você precisa ter uma face limpa, uma cara limpa, para levantar-se diante de Deus. Sansão foi um homem que recebeu da parte de Deus um legado no momento muito importante de Israel. Ele recebe uma habilidade que era a força no momento de guerra. E a Bíblia diz assim, que Sansão era um homem, depois vamos falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele era um homem muito imaturo. E em Juízes capítulo 16, versículo 1, e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Desgostoso, não é verdade? E os gazitas, Sansão entrou aqui. Então chegaram para ela, e disseram, nós vamos pagar um dinheiro para você, para que você possa descobrir como podemos prendê-lo e destruí-lo. Versículo 6, disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir. A esfera sexual é uma coisa muito delicada. E existem muitas pessoas que têm caído. Por quê? Eu não estou aqui levando em consideração se o seu cônjuge, ele é merecedor ou não. Eu não estou levando em consideração se você tem um retorno de toda afeição e de todo afeto. Eu estou falando sobre a sua fidelidade para com Deus. É isso que é o ponto. A sua fidelidade para com Deus. Ficarão de fora os adúlteros, as prostituições. Não há lugar no céu para quem tem prática sexual ilícita. Não há lugar. Se essa área na sua vida, você ainda sonha com um namorado antigo, você ainda sonha que está fazendo sexo com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, isso significa que existe dentro do seu coração promiscuidade, luxúria, lascívia, sexualidade indevida. Você precisa entender o perigo que alguns de nós incorrem em priorizar essa área sexual. A área sexual não é prioridade. Por quê? Porque se fosse assim, casal de idosos teriam que se separar, porque não tem mais libido. A principal área conjugal sua é a sua unidade espiritual, é o seu companheirismo, é a fidelidade que há um com o outro. A Bíblia diz assim, que Dalila foi até que descobriu onde estava residindo a força de Sansão. Capítulo 16, versículo de número 20. Despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes. E sacudiu-se, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Onde existe promiscuidade sexual, ali Deus não está. Pastora, mas é o seguinte, maseado com fé, casado é. O inferno tem um monte de ditado. E se você gosta do ditado do inferno, tudo bem. Existe gosto para tudo, né? Pessoas amaziadas estão vivendo em prostituição. Pessoas amaziadas estão vivendo em prostituição. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho de cárcere. Ele, de grande juiz de Israel, se tornou escravo e servo e fazia serviço de mulas, de jumento. É isso que o sexo indevido faz. Deus conhece o seu segredinho. Os seus vídeos pornográficos, os seus filmes pornográficos, a sua visita em sites pornográficos. Deus conhece o seu segredo. E não adianta você pedir a Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e você praticar essas práticas ilícitas. Deus não está onde existe promiscuidade. Deus não atua onde existe isso. Como é que uma pessoa cai em adultério? É de um dia para o outro? Não.
Devagar, é aos poucos. Homens que não conseguem deixar de cobiçar. Por quê? Porque existem isso dentro do coração. Uma coisa é você ver, passou por você. Outra coisa é você olhar. Outra coisa é você receber o charme, receber a cantada. Se sentir envaidecido, elogiado. Você acha que Satanás não conhece os seus pontos fracos e frágeis? Conhece. Ele conhece. E às vezes ele faz você se sentir desvalorizado dentro de casa, esquecido dentro de casa, e lá fora ele prepara uma armadilha para você, fazendo o filho pródigo também, né? Lembra do filho pródigo, quando ele chegou no mundo? Chegou no mundo com toda a riqueza do seu pai. Ele tinha amigos e fazia festa. Quando a riqueza acabou, ele foi apacentar os porcos, com a sugestão de comer as vagens que os porcos comiam. É isso que acontece. Quero falar do terceiro príncipe, Ascalon. Quero que você vá comigo em Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, versículo de número 12. Novamente Sansão. Sansão era forte e nessa força dele ele tinha muito autoconfiança. Muito autoconfiança. Muito cuidado com as áreas da sua vida que você tem autoconfiança. Não, isso aqui eu faço com o pé nas costas, isso aqui eu manjo, isso aqui eu dou conta. E Sansão era assim. Então ele indo buscar a sua noiva e fazer o seu noivado, ele se encontra com um leão e mata esse leão. E depois voltando, havia mel no ventre deste leão e ele come o mel, leva para sua mãe e para o seu pai, e aquilo é um segredo que ele guardava. E no dia do seu noivado, lá da sua cerimônia, ele faz o que é o que é. O que é o que é? Ele estava namorando e noivando e se casando com uma mulher ímpia, no meio de um povo ímpio, correndo risco e perigo, e encontra oportunidade para fazer uma chacota, o que é, e uma brincadeira. Tal era a confiança e a autoconfiança nele. Eu me basto, eu me banco. Como é você e a liberdade que Deus te dá? Nós temos liberdade, não temos? Todos nós temos liberdade. O Senhor nos dá liberdade. O Senhor nos fez livres. Mas como que você se relaciona com a liberdade que Deus te dá? Como você se relaciona com as atribuições que Deus te dá? Por exemplo, as coisas boas que Deus te deu, elas te deixam mais autoconfiantes e mais seguros, e você tem a liberdade e a proeminência de se sentir mais elevado, de se sentir mais estrutural, de se sentir mais acima. Isso faz com que você abuse da liberdade que Deus te dá. Qual é o seu relacionamento com a liberdade? Por exemplo, você pode vir ao culto e não. Você pode na adoração adorar ou não. Você pode na palavra receber ou não. Pode ou não pode? Claro que sim. Você pode praticar as obras do Senhor ou não. Você pode ter uma vida de santidade ou não. Essa é a liberdade que o Senhor nos dá. Sansão tinha liberdade. E ele foi. Noivou-se com uma mulher indevida, no meio de um povo indevido. E ainda ele faz uma brincadeira. Um enigma. A Bíblia diz em Juízes capítulo 14, versículo 12, disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. Queria alegrar um pouquinho a festa, não é? Queria fazer uma coisa mais interessante. Isso aqui está muito chato, essa festa está muito chata. Deixa eu movimentar um pouco esse povo, né? E nos 7 dias das bodas decifrardes, descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles disseram, dai-nos então o enigma a decifrar para que ouçamos. Então disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Os dias estavam acabando, então começaram a apressar a moça e dizer, nós vamos matar toda a sua casa e botar fogo em tudo. E a moça começa a pedir, a noiva, Sansão me conta, eu não vou contar para ninguém, Sansão me conta. E ele diz, imagina, eu não contei nem para o meu pai, para minha mãe, eu vou contar para você. Um homem de segredinhos, um homem que se sentia livre,
um homem que se sentia dono da situação, um homem que não sabia como usar devidamente a liberdade que Deus havia dado a ele. Você, sendo livre por Jesus Cristo, você tem sabido colocar essa liberdade aos pés do Senhor? O que você faz com a juventude que Ele te dá? O que você faz com a vida que Ele te oferece? O que você faz com os recursos que Ele te oferece? O que você faz com toda essa liberdade? Você realmente pode fazer tudo o que você quer. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. Quais coisas lícitas que você tem feito que não tem te edificado? Quais coisas que, na sua opinião, não é pecado, mas também não está trazendo lucro, não está trazendo vantagem para a sua vida espiritual, está fazendo com que você retroceda sem perceber? O que você está fazendo com a liberdade que Deus tem te dado? Deus está provando-nos pela liberdade. Você recebe de Deus tempo hábil, você recebe de Deus bênção inúmera. E o que você tem feito com o montante de tudo que Deus tem te dado? E a Bíblia diz assim, que ela chora, 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 e Sansão então conta o enigma. E ela vai e conta para o pessoal. E a Bíblia diz assim, em Juízes capítulo 14, versículo de número 18, disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele poderosamente, e desceu ao Ascalonitas, que é de Ascalon, e matou deles 30 homens, e tomou suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. O que você faz com a liberdade? Aqui começa a bancarrota de Sansão. De uma maneira clara. Aqui. A sua liberdade, ela pode ser um meio para você aproximar-se de Deus, ou para você afastar-se dele. A sua liberdade pode ajudar você a estar mais perto, a servir melhor a Deus ou afastar-se dele. Sansão aqui estava trabalhando contra a própria história. Você recebeu de Deus liberdade e precisa saber o que você faz com isso. Sansão não soube comunicar-se adequadamente com a liberdade. Próximo, eu quero falar sobre Gate. Vá comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Você se lembra de onde era o gigante que Davi mata? Lembra-se? 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. 6 côvados e 1 palmo. Golias era de Gate. E Davi mata Golias. E traz a liberdade para Israel e a oportunidade de fazer outras guerras. De repente, Davi se encontra numa situação de fugitivo. E no capítulo 21 de Samuel, a Bíblia diz assim, que Davi não tinha para onde correr, ele vai para Gate. Chegando em Gate, os cidadãos disseram ao rei Aquis, esse não é Davi, dos quais cantavam-se, que milhares e milhares. E então Davi se contrafez e começou a esgravatar-se nas portas e começou a babar sobre a sua barba. E então Aquis disse, isso é mais um louco que tem por aí. Davi estava só. Então a Bíblia diz que Davi começa a agregar homens. Homens muitas vezes ilícitos, mas homens. E ele forma um pequeno exército de 600 homens. Davi recebe de Deus, da parte de Deus, mesmo nos desertos, mesmo nas situações difíceis, um grupo de homens, do qual ele liderava. Ali, Davi ia aprender a liderar, ali Davi ia aprender a discernir coisas e contar com Deus muitas vezes, escrevendo salmos que falava que ele estava no meio de homens cuja boca e os dentes eram brasas vivas de fogo, ou seja, aqueles homens eram homens ferozes. E a Bíblia diz assim, no capítulo 27, quero que você vá lá comigo.
Davi, um certo dia, com todos esses 600 homens e as suas 2 esposas, ele diz assim: eu vou fazer uma coisa pela minha vida. E ele toma uma resolução, sem a direção de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma direção de Deus para isso que Davi fez. Pastora, então por que Deus não interrompeu Davi? Porque Davi tinha que aprender uma lição. Davi era um homem que estava em iminência, um homem que fazia guerras ao redor de Judá. Era um homem que estava reconhecido como já o grande general fugitivo de Saul. E ele era muito talentoso, agora habilidoso nas guerras. E a Bíblia diz assim, que ele empresta o seu talento a Aquis, rei de Gate. Ele vai ao rei de Gate, em Aquis, e ali ele faz uma aliança com aquele homem. A Bíblia diz assim, no capítulo 27, versículo de número 1, disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Você acredita que essa consideração dele era verídica? Realmente Deus ia permitir que Davi perecesse? Não. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens e com suas 2 mulheres. Agora preste atenção aqui. Analise comigo uma situação. Ele olha e analisa o seguinte: nada é melhor para mim do que fugir das terras de Judá e ir até Gate. Agora presta atenção, ele já não tinha feito isso? Tinha, no capítulo 21. Deu certo? Não deu. Por que agora ele achou que ia dar certo? Por quê? Porque ele não estava sozinho. Ele tinha um exército que era interessante para todo mundo. Todo mundo queria o exército de Davi. Todo mundo. Todo mundo queria Davi ao seu lado. Quando ele chega em Gate e faz a proposta para Aquis, Aquis começa a enriquecer. Davi chegava, e ele não guerreava, obviamente, contra Judá, ele guerreava contra os filisteus vizinhos. E ele guerreava, ele trazia animais, gado, roupa, ouro. Para onde é que ia? Tudo para Aquis. Aquis dá uma cidade para Davi. Ó, Davi, eu vou te dar uma cidade porque você vai ficar no nosso meio. E sabe o que Davi, o que Aquis considerou e tomou a conclusão? Aquis disse o seguinte, olha, no versículo de número 11 do capítulo 27. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel. Por isso, o que está escrito aí? Me será por servo para sempre. Muito interessante ter Davi servindo, fazendo guerra, enriquecendo. Eu vou dizer de novo, ele pediu a Deus para ir até Gate? Ele pediu a Deus para servir Aquis? Não. No entanto, que você conhece a Escritura, quase que ele perde tudo por causa dessa aliança. Quase. Ele quer sair à guerra, a última guerra, onde morre Jonatas e Saul. E ele quer sair desta guerra. Os príncipes dos filisteus o impedem por ordem divina. E aí ele livra toda a história dele. Agora eu quero dizer uma coisa. Como é que Deus ia permitir o talento de Davi à mercê e a serviço do ímpio? Aí a grande questão da quarta prova. Deus te dá talentos. Quem de nós aqui não temos talentos? Temos ou não temos? Todos nós temos talentos. O que você faz é um resultado do seu talento emocional e espiritual. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você lembra do Senhor Jesus relatando em Mateus capítulo 25? Eu dei 5 talentos, eu dei 2 talentos e eu dei 1 talento. E o 1 talento foi condenado por quê? Servo mau e fiel.
A grande questão que eu e você precisamos entender é o seguinte: Deus te deu talentos. E eu quero te fazer uma pergunta que você vai entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Qual área da sua vida você é mais competente e dedicado? Qual área? Por quê? Porque você tem talentos. Quem te deu os talentos? Deus. Você tem que ser o melhor profissional, o melhor integrante de família, o melhor amigo, mas totalmente excelente e absolutamente melhor servo de Deus. Se você não está priorizando o seu talento e você é melhor como integrante de família, é porque tem gente que não precisa de outro no meio da família. Você é melhor integrante de família do que servo, melhor marido do que servo, melhor esposa do que servo. Você é melhor trabalhador do que servo, reprovado. Por quê? Porque Deus te prova no seu talento. Você tem que ser bom em tudo. E deve ser o melhor que as pessoas conhecem. Deve assumir proeminência. Só que, no serviço a Deus, você deve ascender a tudo. A tudo. Você deve olhar para a sua vida e dizer assim: eu sou melhor servo de Deus do que profissional. Eu sou melhor servo de Deus do que integrante da família. A Deus, Ele recebe tudo de mim. E aí? As coisas do mundo é horário, é dedicação, é curso, é pós daqui, pós daquilo outro. E para Deus, manda abrir em Oséias, manda abrir em Joel, a hora que você terminou de ler que encontra. E aí? E aí? Fala para mim se você vai chegar no céu com as suas pós e dizer ao Senhor: está aqui a minha pós, está aqui o meu currículo. E aí, fala de mim, fala que eu fui um bom profissional, fala que eu fui um bom integrante de família. O que Deus te deu para te provar? Sua religião, para ver se você seria verdadeiro ou não. O seu prazer, seu relacionamento sexual com a pessoa amada, fidelidade, sem segredinhos, liberdade, onde o Senhor te dá liberdade para você servi-lo, investir o seu tempo e viver a sua vida a serviço de Deus. Senhor, eu consagro a minha liberdade e eu confesso que eu sou um escravo de Jesus Cristo. E o quarto, o seu talento. Por último, eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 1. Segunda situação. Quando você vê, 2 Reis, capítulo 1, quando você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, olhando para Nabucodonosor, dizendo assim: nós não vamos falar sobre esse assunto, mas fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, que Ele nos livre, mas se não, Ele é que sabe. Então lançaram os 3 moços, 2 Reis, capítulo 1. Então lançaram os 3 moços na fornalha 7 vezes aquecidas de fogo. Quando você olha para Daniel, não se pode orar. Como não? Vou orar da mesma maneira, mas vai morrer. Os leões estão famintos. Quando você olha, por exemplo, para quem mais? Paulo dizia assim: eu não tenho a minha vida como prioridade, mas servir a Cristo. Satanás sabe de uma coisa, eu gostaria que você desmentisse ele. Quando na segunda prova sobre Jó, Satanás diz assim a Deus: tudo que o homem dará, tudo que o homem tem, ele dará pela sua integridade física, pela sua saúde. É verdade isso? Será que nós podemos... Na verdade, todo mundo vai morrer. Ou vai ser atropelado, ou vai ser doença, alguma coisa, vai cair o avião, todo mundo vai morrer. Ou então, que bom que seria que Jesus voltasse agora e todos nós subíssemos pelo arrebatamento. Mas, na verdade, é que todo mundo vai morrer. A grande questão: o que é mais importante, a sua saúde, a sua integridade física ou Jesus Cristo? Seja sincero. Seja sincero. O que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante para você? Satanás pensa que eu vou dar tudo pela minha vida
e você vai dar tudo pela sua vida. Tem um versículo que eu vou ler depois, para nós encerrarmos, que dificilmente um crente entende aquele versículo. Mas mesmo assim, Jesus disse. 2 Reis, capítulo 1, você está aberto aí? Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias. Acasias era filho de Acabe, maldito também como ele. Pelas grades de um quarto alto, o moço era azarado. E tinha em Samaria, adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide a perguntar por Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Com Elias em Israel, e ele não vai perguntar para Elias, ele manda mensageiros até Ecrom, que é o último príncipe, e ele manda para perguntar se ele vai sarar ou se ele vai morrer daquela doença. A coisa é feia. Tem gente que pensa assim, se está doente é porque está no pecado. Se está doente é porque se morreu é porque está no pecado. O que falta são pessoas que entendem um pouco a Escritura, não é mesmo? Jesus cura, mas não é todo mundo que ele cura. Timóteo mesmo tinha uma enfermidade, Eliseu morreu com cegueira. E assim, se eu começar a falar, vou falar aqui um tempão. A Bíblia diz assim: mas o anjo do Senhor, versículo 3, disse a Elias o tisbita: levanta-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Capítulo 1, versículo de número 16. E disse-lhes: assim diz o Senhor: porque enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 10. Este é o versículo que muitos não conseguem entender, mas eu acredito que você sim. Mateus capítulo 10, versículo de número 34. Deus estabelece 5 príncipes para provar Israel. Deus falou nesta tarde conosco de 5 situações favoráveis para nos provar. Primeiro, religião. Somos sinceros ou não? Segundo, a área sexual. Terceiro, a liberdade. Quarto, talento. Quinto, preservação, integridade física e saúde. Jesus vale mais que a sua saúde? Você já parou para pensar nisso? Mateus capítulo 10, versículo de número 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Este versículo agora. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, por amor de mim, o que você entende desse versículo? Quem achar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser viver a vida com seus prazeres e com todas as suas regalias e com todos os seus recursos e com tudo aquilo que a vida oferece. Mas quem perder a vida, renunciando a si mesmo, abnegando a si mesmo, vai encontrar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Não importa se doentes, se frágeis, se assaltados, se tristes, se abatidos, se perseguidos, como o próprio Paulo diz. Ninguém vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não importa. Se a sua fé sucumbiu a uma tristeza, não era fé. Se a sua fé sucumbiu a uma doença, não era fé. Se a sua fé sucumbiu a uma ameaça, não era fé. Era uma estimativa própria que você tinha.
Era uma ascensão emocional que você possuía. Porque a fé, ela é absoluta. E ela toma conta do coração onde ela impera. E quem tem fé em Deus, como diz o apóstolo Paulo, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem anjos, nada pode separar. Não tem enfermidade, não tem peste, não tem ameaça, não tem medo, não existe. Por quê? Porque eu sei da eternidade e você também. Ou será que somos como os animais? Você é eterno, eu sou eterna. Nós não vamos morrer, nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. E você tem que amar mais Jesus do que a sua integridade física, do que seu corpo, do que a sua vida pequena e medíocre, comparada às suas mansões celestiais. O Paulo diz: se este tabernáculo se desfizer, nós temos em Deus um edifício, diz o apóstolo Paulo. Nós não vamos parar por aqui, nós vamos continuar. Então Deus vai te provar na religião, para ver se você ama Jesus, ou se você quer a aparência da religião. Deus vai te provar na área sexual, para ver a sua fidelidade. Deus vai te provar na sua liberdade, para ver se você se oferece a ser servo de Cristo. Deus vai te provar nos seus talentos, e Deus vai te provar nesse último ponto que falamos sobre integridade física. Amém? Nessas 5 provas, qual delas você cai? Qual delas? Área sexual? Liberdade, você é uma pessoa que se sente livre, o Evangelho te libertou, e você pode, porque não, ouvir música do mundo, e você pode, porque não, vir na igreja quando você quer, e você pode orar como você quiser, do jeito que você quer, e você pode fazer as coisas porque você é livre. E você vai ter que dar conta dessa sua liberdade, sua integridade física, sua religião e seu talento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero convidar você a falar com Deus. O Senhor disse inicialmente em Juízes: e eu deixarei essas 5 nações e esses 5 príncipes para provar o meu povo. Deus nos prova. Será que nós temos religião? Ou será que somos cristãos de verdades e autênticos? Será que somos como Ananias e Safira, que criamos distorções e caminhos paralelos? Será que a sua área sexual está acertada diante de Deus? Ou será que você tem segredinhos diante do Senhor? Será que o seu leito é um leito promíscuo? Fala com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu preciso parar de ter desculpas e eu preciso ter atitudes de santidade. Diga para o Senhor: eu preciso parar de ser fraco nessa área sexual. E eu preciso me comprometer contigo, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai habitar onde existe promiscuidade. Fala para o Senhor: Senhor, a minha liberdade, ela precisa ser colocada diante do teu altar. Eu declaro nesta tarde que eu sou escravo do Senhor. Que a minha mente é serva do Senhor. Que eu sou servo do Senhor. E a minha liberdade, ela será colocada totalmente aos seus pés, e eu estarei na direção do teu Espírito. Eu não vou usar da minha liberdade para procrastinar a minha vida, nem para trazer transtornos à minha história. Diga para o Senhor: os meus talentos serão para ti. Eu vou te priorizar na minha vida. Eu vou ser o melhor como servo e como serva. Você pode dizer isso para o Senhor? O melhor. Tá bom, Senhor, eu posso não ser uma mãe nota 10, um pai nota 10, um trabalhador nota 10, mas eu vou fazer de tudo para ser um servo nota 10, para ser aprovado pelo Senhor, para que o Senhor olhe para mim e encontre graça na minha vida. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso dentro de minha alma, dentro do meu coração. Fala com o Senhor neste momento. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem nos provado. E o Senhor tem nos ensinado a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado.
E essa tarde é tarde de arrependimento, é tarde de contrição. Por favor, Senhor, convença o teu povo, aqueles que estão pecando na área sexual, aqueles que estão com promiscuidade, com coisas que não agradam aos teus olhos, faça com que eles se arrependam nessa tarde, faça com que realmente eles peçam perdão de verdade, e que eles possam mudar as suas vidas, Senhor. Ó Deus, converte o coração adúltero, converte o coração lascivo, converte, Senhor, que haja arrependimento nessa tarde, e que o sexo não seja a prioridade do teu povo, mas que seja a comunhão contigo, Deus. Senhor, visite o teu povo na religião, e não permita que a nossa religião seja uma religião de aparência, seja uma religião social, Deus, mas que seja de coração partido, quebrantado e aberto. Que os nossos corações se abram diante de Ti em todo o tempo. Ó Deus, que a nossa liberdade seja para amar-Te, servir-Te e adorar-Te, e que o nosso talento seja consagrado ao Senhor, e que a nossa saúde não valha mais que Jesus Cristo, e que a nossa integridade física não valha mais que a nossa salvação. Por favor, Senhor, todos nós vamos partir daqui, todos nós vamos deixar este corpo, que sejamos aprovados, Deus, que sejamos aprovados. Tira o medo do teu povo, tira, Senhor, nos dê o espírito que havia em Ananias, Misael e Azarias, que havia em Daniel, que havia em Paulo. Dai-nos o mesmo espírito, Senhor, um espírito de fortaleza, um espírito onde a proeminência da Tua palavra. Queremos ser aprovados em nossa religião, em nossa intimidade, em nossa liberdade. Queremos ser aprovados nos nossos talentos e na nossa preservação física, onde o Senhor está acima da nossa saúde. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Põe a mão no seu coração. O Senhor disse que deixaria 5 príncipes para com eles provar Israel. Nessa tarde o Senhor falou com você sobre 5 situações favoráveis. Por favor, não seja reprovado em nenhuma delas. Não seja reprovado. Declare nessa tarde que a sua salvação é mais importante que o seu corpo. Declara que a sua alma vale mais que o seu corpo. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor que o seu talento vai ser totalmente investido no reino de Deus. Fala para o Senhor que a sua liberdade vai ser consagrada e colocada aos pés do Senhor, e com alegria você se declarará servo do Senhor. Fala para o Senhor que a sua intimidade será santa, que você não vai mais ver vídeos pornográficos, que você não vai mais cobiçar, que você não vai mais falar palavrões. Diga para o Senhor que você não vai colocar uma roupa para despertar desejo em outra pessoa, que você não vai abrir-se para os chamegos e para as vaidades e para as paqueras. Fala para o Senhor, fala para o Senhor, e fala para o Senhor que na religião você vai ser sincero e autêntico, você não vai fingir que você vai ser genuíno. Senhor, queremos ser aprovados em todas as esferas. Dai-nos um coração quebrantado, temente e contrito. Gostaria que você levantasse a sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra do Senhor sobre a sua alma e sobre a sua vida seja eminente e absoluto. Que em todos os dias da sua história o Espírito Santo esteja sobre você, te ajudando, te fortalecendo e priorizando a palavra, o reino e a presença do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde e te proteja, que te dê uma semana abençoada, e que você seja aprovado em todos os quesitos que o céu te oferecer. Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Vamos terminar com uma canção. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.